Queridos irmãos, uma boa noite já a todos. A noite já cai sobre nós, graças a Deus. E nós vamos tentar hoje e amanhã conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão atual como a própria atualidade dele. Os teólogos definem, por exemplo, uma obra como o Apocalipse, como uma obra que pode ser considerada preterista, presentista e futurista. E eu aplico isso ao Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele é preterista, ele é presentista e é futurista. Nós o acompanhamos em todos os momentos da nossa vida. E sei que se nós dedicássemos semanas, meses, anos, décadas, para entender a atualidade desse Evangelho, nós ainda não conseguimos. Quantas encarnações já tivemos só depois do Evangelho? E eu digo a vocês, eu estudo a Bíblia como teólogo há 54 anos e como espírita e teólogo há 38, e eu não entendo o Evangelho até hoje. Não sei se é deficiência mesmo, mental, mas, na verdade, eu encaro com a luz sublime do nosso Mestre Jesus. A forma como ele fala, a forma como ele fez as coisas, a forma como ele coloca, poucos entendem. Por isso que eu vou hoje e amanhã, em 2 etapas, escolher aquele que eu considero o maior médium de Jesus, aquele que mais sintonizou com ele, aquele que, infelizmente, disseram que dormia com Pedro e Tiago, enquanto Jesus estava fazendo a sua oração no Monte das Oliveiras, mas se enganaram, ele não dormia. Ele estava muito bem sintonizado com Jesus. Esse ser que define Jesus de uma forma bem específica, que eu considero o maior médium de todos os tempos, que fala com propriedade, aquele que mais sintonizou com Jesus, que é João. Que todos classificam como discípulo bem-amado, e eu gostaria que o nosso companheiro fosse adiantando aí, que o meu controle remoto está encontrando uma dificuldade no caminho. E ele chama Jesus de luz do mundo. É um espírito maravilhoso, escolhido pelo próprio Jesus. Os teólogos têm muita inveja dele, porque ele foi o único que teve o privilégio de encostar a cabeça no peito de Jesus. Ele causa realmente inveja, de tal forma que a gente entende porque Paulo de Tarso, lá na Via Austriense, em Roma, quando ele se despede de Pedro, que ele vai ser decapitado, ele faz um pedido a Pedro. Diz assim: Pedro, eu queria que você me permitisse eu realizar um desejo. Nesse momento que a gente se despede, e Pedro diz assim: mas que desejo, meu irmão? Paulo diz assim: eu gostaria que você me permitisse que eu beijasse os seus pés. E Pedro achou aquele pedido sem lógica, sem razão de ser. Mas por que, Paulo? Que desejo mais sem lógica é esse? E Paulo justifica: eu gostaria de ter o privilégio de beijar os pés daquele que caminhou com meu Senhor. Então significa que estar com Jesus, caminhar com ele, é um privilégio muito grande. E João foi o único que teve a honra de encostar a cabeça no peito de Jesus. E foi quem melhor lhe definiu. Luz do mundo, Rei da vida, bom pastor, aquele que teve
condição de defini-lo. Eu gosto de ver Jesus assim, e justifico, sem querer endossar e ao mesmo tempo endossando o que a esposa do Marcos falou aqui. Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Nunca foi cristão. Então ele teve ensinamentos teológicos para os seus conterrâneos. A linguagem de Jesus só é compreendida se você voltar ao judaísmo. Por isso que você não pode falar de Jesus, ou falar, como bem coloca Emmanuel, das coisas do Novo Testamento sem reportar a primeira revelação, ou Brit Rishon, ou primeira aliança. Porque eles estão interligados. Não há um momento que um começou, terminou e aí vem o outro. Não. E eu acho, como espírita hoje, que o mais, eu não digo triste, o mais sério de tudo isso é que nós já estivemos nas 3 revelações. Nós fomos do tempo de Moisés, depois fomos do tempo de Jesus, estamos no tempo de Kardec, o Espírito da Verdade, e ainda tem gente por aí esperando dizendo que ele vai voltar. Eu não sei para quê, só se for já armado com outro material, com outro elemento mais forte para despertar esses letárgicos. Porque nós tivemos todas as chances, primeira, segunda, terceira, e ainda estamos nos orgulhando de estar aos 45 do segundo tempo como trabalhadores da última hora. Não vejo glória nenhuma nisso. Nós somos letárgicos. Estamos aqui ainda por preguiça, por indisponibilidade ou indisposição para o trabalho do Mestre Jesus. É o que está nos faltando. Então, hoje e amanhã eu vou chamar essa linha, trabalhando sempre com o João, porque eu acho que ele que retrata melhor o desejo de Jesus, em que nós possamos atualizar, não na teologia, não na literatura, mas trazer o sentido das palavras que Jesus tanto dedicou a nós, trazer aos nossos corações, às nossas mentes. Hoje nós vamos identificar Jesus como governador do planeta, e amanhã nós vamos trazer um convite de Jesus para nós, para que a gente possa segui-lo com conhecimento e com propriedade. Pode adiantar, meu filho, eu vou ficar pedindo, infelizmente, entre nós há um abismo, e a tecnologia às vezes não funciona. Pode passar. Os teólogos chamam o teólogo. Lá em Patmos você encontra muito ele como o teólogo. Né? E João, há um diálogo entre Jesus e Pedro, que está narrado lá em João 21, quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele era capaz de amar como Jesus amava, e quando Pedro diz 3 vezes, eles estão naquele diálogo, e João, muito sisudo, como nós costumamos dizer, na dele, quietinho, não era demais de escutar do que de agir. E Pedro parece-me que estava meio incomodado com aquela presença de João ali, e pergunta assim: mestre, qual é a dele? Ele não estava ali, não dizia nada, né? É como se a gente dissesse assim: o que é que esse cara quer aí, né? O que ele está fazendo aí? Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. Ele diz assim: o que importa se eu escolhi para que ele ficasse até a minha volta? A gente não presta atenção nessa passagem do Evangelho, está lá em João 21, leia, que vocês vão observar que Jesus já havia separado João para a volta dele. Jesus já voltou. Voltou no Pentecostes, lá no cenáculo, e ele depois preservou, porque na história do cristianismo primitivo, todos os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, mas todos os discípulos que se tornaram apóstolos foram mártires, menos João. Jesus o reservou para ficar até que ele voltasse na ilha de Patmos para receber o Apocalipse. Então foi médio em vida e foi médio depois que Jesus viaja para o mundo espiritual.
Pode passar, meu filho. Mais uma. João escreveu o Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Foi um dos 3 que estavam com Jesus quando a filha de Jairo foi ressuscitada. No Monte Tabor, na Transfiguração, no Getsemane. Em seus escritos, ele refere a si mesmo como o discípulo que Jesus amava. E como o outro discípulo. Jesus também chamou ele e seu irmão de Boanerges, que significa filho do trovão. E há frequentes referências a ele nos relatos da crucificação e da ressurreição. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu o livro do Apocalipse. Então foi alguém diferenciado. Nós vamos avançar um pouquinho nisso aí, pode passar. Aqui nós temos uma visão que é muito comum. Quando a gente chega lá no Mareje, na ilha vulcânica de Patmos, é muito visto como se João estivesse em êxtase. Só que ele não estava só. Ele tinha um discípulo lá em Patmos, chamava Prócoro. E Prócoro era quem anotava na gruta, na caverna, tudo que João via, porque Jesus coloca lá na introdução do Apocalipse, ele diz assim, João disse que ouviu uma voz, como de um filho do homem, que dizia, tudo que vedes e ouvires, escreve e envia às 7 comunidades da Ásia Menor. Quer dizer, o Apocalipse acaba sendo um livro de psicografia. Se fosse hoje, à luz da doutrina, teria que se colocar assim, psicografia de Jesus, ou melhor, mensagem de Jesus psicografada por João. Porque é uma das obras que tem logo no roteiro falando que era uma vidência, audiência e psicografia, e escrita. E João, a gente vê mesmo lá na caverna, ele deitado com a mão, encostava a cabeça e Prócoro ia anotando tudo que ele ia vendo e ouvindo. Pode passar. Isso aqui é só para você ter uma ideia. Betsaida, que diz aqui Cafarnaum, onde Jesus viveu, Caná, só para vocês se situarem nessa região do tempo de Jesus. Aqui todo o ministério dele foi em torno do mar da Galileia. Esse lago, que chama também Lago de Tiberíade, Lago de Genezaré, ou também chama em hebraico Yam Kineret, que em hebraico mar ou lago pode ter a mesma coisa. Yam pode ser lago ou pode ser mar. Então aqui Yam Kineret seria lago ou mar da lira, porque ele tem forma de uma lira. Aqui é o local onde Jesus escolhe os seus discípulos há 2000 anos atrás. Eu conheço um grande cantor que diz assim, esse cara sou eu. Pode passar. Aqui nós estamos, esse local para nós cristãos é sagrado. Porque aqui amanhã nós vamos falar, aprofundar um pouquinho mais, porque aqui é o local. Isso aqui era um trapiche no tempo de Jesus. Aqui desciam os pescadores e os barcos ficavam aqui. Mas como o mar da Galileia, com o tempo, diminuiu de volume, pelas irrigações, lá na nascente, desvio, etc, etc, ele agora já baixou bastante. Olha como está. Aqui a gente não pode perder a felicidade de molhar os pés nessa água, que nos traz tanta energia maravilhosa, né? E até nadar. Né? Pode passar. Isso aqui eu considero uma grande humildade de Jesus, que ele podia ter feito tudo que ele fez sozinho. Mas ele mostrou que é importante que a gente, em qualquer projeto, se construa um grupo, se crie uma equipe, que trabalhe com unidade, com vontade de servir um por todos, todos por um. Às vezes eu até brinco que eu não gosto de currículo que é necessário para a academia, para justificar muitas coisas materiais, mas Jesus me chamou de um PhD aí. Era entre analfabeto, semi-analfabeto e um pouquinho letrado, porque na época de Jesus 85% da população era analfabeta. Os poucos que a gente sabe que lia aí era Mateus, que era cobrador de imposto, que anotava,
E é tanto que João coloca no Apocalipse, feliz aquele que ouve e aquele que lê as palavras que estão nesse livro. Que as pessoas liam em praças públicas para os outros escutarem. Então Jesus pegou o grupo sem qualificação, vamos dizer assim, sem diploma, e transformou, mostrando que ele não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os seus escolhidos. E todos foram muito bem preparados, bastou 3 anos. Né? E as pessoas hoje têm filhos até os 20 em casa e não capacitam 1 ou 2. E transfere para a escola, transfere para outras coisas, e se esquece que o nosso papel é de capacitar os nossos escolhidos por Deus para colocar sob nossa dependência. Pode passar. Dos 12 discípulos, um dos 12, que foi João, era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que aliás Tiago é uma palavra grega, porque o nome original é Jacob, que é Jacó, mas chegou do grego e essa influência grega sobreviveu. Eu não gosto muito do grego, eu digo grego e idioma. E vocês, a gente vai trazer alguma coisa aqui sobre essas considerações, são importantes para saber, sobre a forma como João encarou a mensagem de Jesus. Provavelmente ele é o discípulo de João Batista, mencionado em João 40, cujo nome não é citado, que ao ser Jesus identificado como o Cordeiro de Deus, ele deixou João Batista e o acompanhou. Pode passar. Mais uma vez, a luz chegando. Pode passar. Se você analisar o Evangelho de João, eu não sei se seria melhor ficar com isso. Eu fico mais livre. Estão ouvindo? Dá para ouvir, né? Porque eu me viro melhor, né? Senão eu vou ficar com torcicolo e amanhã eu não vou conseguir trabalhar. Você vai observar que, em linhas gerais, não segue o exemplo dos outros evangelistas. Ele fala do batismo, do ministério na Galileia, na Judéia, da paixão, da crucificação e da ressurreição. Mas ele possui particularidades fantásticas. Vamos passar. João era judeu e o semitismo do seu evangelho é bem ratificado. Você vai observar que ele empregava o grego para exprimir uma visão hebraica. Porque todos os discípulos de Jesus eram judeus. Tá certo? Algumas exceções, mas todos eram hebreus, vamos dizer assim, na raiz da palavra. E eles tinham que escrever em grego com a cabeça de um hebreu. Ou, mais ainda, será que ele não escreveu em hebraico e depois se traduziu para o grego? Quem pode garantir que não foi assim e que isso não aconteceu com todos os outros evangelhos? Porque o substrato linguístico de João é o hebraico. Tendo havido ou não documento anteriormente escrito nessa língua, essa reflexão vale para todos os evangelhos. E ele era judeu, ele escrevia com a cabeça de um judeu. Imagine se a gente fosse fazer a história do Espiritismo em inglês. Expressões nordestinas, né? Como às vezes as pessoas, o nordestino, quando ele gosta muito de uma coisa, ele diz assim, isso é bom que só molesta dos cachorros, né? Assim que a gente exagera, né? Então, eu me lembro de um colega de científico naquela época, que estudava inglês, ele era sertanejo, e ele tinha uma namorada, e ele começou a aprender inglês, ele se entusiasmou. E ele disse, eu vou dizer à minha mulher em inglês que eu amo ela muito. Aí chegou lá em Patos, na Paraíba, e foi dizer para a namorada dele, não vi com toda a moléstia dos cachorros. Então vocês imaginem a gente transferir isso para o hebraico. Não é? Então são coisas, expressões idiomáticas que identificavam exatamente a literatura que João utilizava como judeu. Então ele coloca o Messias, que é o Logos, um vocábulo grego, veja bem, que traduz o hebraico da Vav,
que na verdade, ou palavra de Yahvé, que na verdade o logos, ou Navá, ou palavra de Yahvé, não é uma palavra, é um verbo. Olha que coisa interessante. Então, é ação, é atitude, é força. Por isso que João, quando ele fala de Jesus, pode passar tempo. Eu vou ser um pouquinho... a doutrina do Logos, que vem de Heráclito, de Éfeso, na verdade ele não falou em Logos, ele falou em criação. E aí os filósofos, pais da igreja de Irineu, Orígenes, mexeram com tudo isso de tal forma que eles mesmos se enrolaram todos, coitadinhos, na hora de explicar a coisa. Como eles não quiseram, não conseguiram explicar, só foi o que eles fizeram. Eles impuseram por dogmas que era aquilo e acabou. E que ninguém podia dizer não. Aí transferiram, não, isso aqui o Logos é o princípio básico da criação. E acabou, fecha com a reforma. Mas vem um baixinho lá da Paraíba, meio obsediado, que não tem medo de muita coisa, e vai lá e vai buscar onde é que está a coisa para poder a gente ver se pode passar, meu filho, passa. O Logos na filosofia, né, que foi o termo que surgiu de Heráclito, lá de Éfeso, foi o homem que não falou de Logos, mas o que ele falou sobre fogo, sobre criação, resumiu-se que era esse Logos, que é exatamente a expressão grega, que pode ter vários conceitos. Né? Discurso, fala, verbo, razão, inteligência, palavra, expressão. Ora, quando se deveria concentrar no verbo, que é o que João chama a atenção, dissipou-se os conceitos. Aí afastou-se muito mais ainda da verdade. Pode passar. Mas pode adiantar. Na filosofia, a ideia de logo não é única, olha aí. Diferente significado. Logo se configura como razão que rege todo o universo, possibilitando que este tenha ordem, justiça e destino. Essa razão universal tem como princípio o fim de todas as coisas, o fogo. Essa é a ideia de Heráclito, mas que veio para cá como logo da criação. Pode passar. Aí vem João, no seu prólogo, porque a coisa mais difícil que tem dos 4 evangelhos é o prólogo do evangelho de João, porque é a maior revelação sobre Jesus, gente. E ninguém traz e ninguém pode falar. João, aqui se você olhar, você vai ver que nesse prólogo, vocês conhecem uma palavra chamada prolegômenos? Onde é que ela está? Livro dos Espíritos. É um prólogo, gente. É uma introdução, um prefácio. Kardec, intuitivamente, o Ciência do Espírito da Verdade, trouxe aqui para a nossa terceira revelação. João fala de vida e luz, luz e treva, honra e verdade. Está tudo lá no início. Essas palavras têm um significado muito, mas muito forte no semitismo judaico. Pode passar. Kardec coloca na Gênesis, só para chamar a atenção da gente, porque quem quiser ler um livro racional de exegese teológica sobre Bíblia, origem e evangelho, está aqui. E com uma vantagem, é em português. É porque às vezes as pessoas dizem assim, professor, o senhor conhece o idioma lá, mas eu não conheço, o que é que eu faço? Leia Kardec, a Gênesis, porque é onde ele se manifesta como realmente um exegeta de primeira qualidade. E ele não se titulava nem médium, nem teólogo. Mas era um médium tão excelente que o Espírito São Luís disse que ele não sabia quando era ele ou o Espírito da Verdade que falava por ele. E como teólogo, como exegeta, ele é fantástico. Olha o que ele diz aqui. Os homens não puderam explicar as Escrituras senão com a ajuda daquele que sabia das noções falsas ou incompletas que tinham quanto à lei da natureza mais tarde revelada pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam, de boa fé, se enganar sobre o sentido de certas palavras, de certos fatos do Evangelho. Eu não sei se de boa fé ou de má fé. Né? Não sei. Eu acho ele muito, muito lúcido nessa colocação. Mas aí ele coloca isso aqui. Ó, nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência,
O direito de exame pertence a todo mundo. As escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Porque, não sei se vocês sabem, mas até o século XVI, quem lesse a Bíblia sem ordem da igreja podia ser fulminado. Para você ter direito a comprar uma Bíblia, tem que ser com a autorização do padre e do seu pároco. E a livraria que vendesse não podia ser punida. Naquela época seria fulminado antes dos 10. Olha aqui o que aqui João coloca, né? Vocês já leram João 17,5? Quando Jesus está fazendo o que ele chama de oração sacerdotal. Quando ele diz assim: Pai, chegou a minha hora. E agora honra teu filho, porque o verbo ali é honra, kavod, que é aquele sentimento de união espiritual que o filho tem com o pai, que o pai tem com o filho. Aqui eu coloco mãe também, filho e mãe. Porque lá no Êxodo 20, o verbo não é amar, é honrar pai e mãe. Não é assim? Honrar é diferente de amar. Porque amar, o Levítico diz que a gente tem que amar a Deus e ao próximo, a nós mesmos. Mas quando se trata de pai e mãe, é honrar. O que é honrar pai e mãe? Pai, chegou a minha hora, agora honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Guarda esse texto, João 17,5. Essa é a maior revelação de Jesus trazida por João. Nesse momento dizem que João estava dormindo com Pedro e com Tiago. E eu pergunto, se ele estava dormindo, Mateus escreveu isso depois. Ele criou aquele tudinho. É o que todo mundo diz. João não disse que Jesus disse, afasta de mim esse cálice. Ele não fala disso. Pelo contrário, ele fala que Jesus diz, eu não posso dizer que eu não devo abraçar esse cálice. Porque senão eu não estou assumindo a responsabilidade e o compromisso com meu Pai. Lembre-se que Emmanuel diz, a Caminho da Luz, que um grupo de espíritos escolhido por Deus visita os diversos planetas do universo e eles são responsáveis pela criação da vida em cada um desses planetas. Já leram isso em Caminho da Luz? E que Jesus era um desses. Olha o que é que Jesus disse, meu Pai, honra-me com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação do céu e da terra. O que significa que, naquele momento que os espíritos estavam preparando a vida no planeta Terra, Jesus já estava com Deus, assumindo a direção do planeta. Olha como fica mais fácil da gente entender. Que tudo que existe aí, gente, tudo que nós estamos vivendo no momento é projeto de Jesus. Desde o primeiro homem, desde a primeira criação do planeta. É tudo obra dele. Ele mandou, ele enviou Abraão, Isaac e Jacó, os profetas. Depois ele veio, foi embora, prometeu o Espírito da Verdade e enviou. Tudo é projeto de Jesus. Nós estamos para lançar um trabalho nesse sentido, porque a nossa tese de pós-doutorado em ciência da religião foi em cima do Messias no judaísmo. Eu estou adaptando para o cristianismo e o espiritismo. Pode passar. Não pode voltar, não tenha medo não, volta. É isso aí mesmo que eu quero. Não é um slide errado, Deus. Não, esse aí é o maior slide da tarde aí. Vão lendo aí para ganhar tempo. Brincadeira essa parte. Mas eu quero mostrar a vocês do que João estava falando. Tá certo? Esse aqui, como o hebraico se lê da direita para a esquerda, primeira frase da criação, que Moisés se refere à criação. Ele diz assim, no princípio criava Elohim as águas e a terra. Não era os céus e a terra. Água. A primeira criação do universo é água. Maim.
para poder ter vida. É tanto que se você pegar a sua Bíblia em português, vai dizer assim, a terra era vazia e disforme, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Que água que não tinha sido criada ainda? Meu Deus, essa água. Porque no primeiro capítulo só diz céu, não diz água. Então, Shammai, em hebraico, é aquele que está cheio de água, porque o céu do judaísmo é do local onde cai a chuva. Não é o significado, porque na Torá não existe céu com sinônimo de mundo espiritual. O que existe é Gan e Éden, que é paraíso, já com um significado mais ou menos elevado, mas não tem nada a ver com o céu de onde cai a chuva. Moisés depois chama esse céu de Ra, que é o lâmina, que é essa concha que fica acima de nós, de onde cai a chuva. Água de cima e água de baixo. Ok? Então, gente, quando João começa a falar, no princípio era o verbo, porque tudo isso, essa primeira frase aqui, nós não temos tempo, mas a gente falaria sobre ela umas 2 horas. Mas eu quero só mostrar para vocês que só essa primeira palavra já diz tanta coisa. Esse Beit, em hebraico, é casa, universo, família. Essas últimas letrinhas roxas é comando, direção. Existe uma direção na casa que se chama universo e que nela está o Ish, que é o homem, o Esh, que é o fogo, está tudo na primeira palavra. E Brit, que é a aliança, ou seja, existe uma casa no universo dirigida por Deus, que criou com o homem uma aliança de fogo. Como João disse, que eu batizo com água, mas depois virá aquele que os batizará com fogo. Já está, gente. Eu acho tão interessante que eu já vi alguns, até colegas espíritas dizendo assim, a primeira revelação, o Velho Testamento só tem história. Jesus já está na primeira linha. Não é interessante isso? Aqui João vê Jesus junto com Deus, fusionado com, no princípio existiu o verbo e verbo. O verbo parar, cujo sujeito é Deus. Não existe outro sujeito para esse verbo. Só Deus pode criar, mas criar de quê? Do nada? Nunca, nada não pode criar nada, gente. E eu fui obrigado a fazer a primeira comunhão a dizer que Deus fez o mundo do nada. Eu tenho remorso disso hoje. Eu não merecia aquela comunhão. Porque eu estava tapado. Embora eu não acreditasse, mas eu tive que dizer. Quem fez o mundo? Deus. Por que Deus fez o mundo? Do nada. E a pessoa dizia, muito bem, parabéns, já pode comungar. Ô glória, meu Deus. Então Deus não criou do nada, gente. Ele é Deus. Emana. Esse verbo parar é o verbo que origina tudo que tem no planeta. Porque emana de Deus. O livro da criação, que é um livro judaico, que eu acho que o Marco deve ter lido, Bates, o Sefer Yetzirah, que é um livro escrito pelo Rabino Aryeh Kaplan, que ele mostra como Deus emana dele essa criação. Que essa emanação divina, o livro dos Espíritos chama de fluido cósmico universal, no qual se origina tudo. E ao ponto de que essa emanação tem uma graduação, vamos dizer assim, de materialização. Começa com a emanação divina só, vamos chamar isso de, para a gente entender, ectoplasma de Deus, que vai se condensando, e vai formando os diversos mundos, o mundo da vida, e aí, pasmem, esse mundo que Jesus está fusionado com Deus, os cabalistas chamam de mundo Raya, que é o mundo da vida. Então, nele estava a vida, e a vida é a luz do mundo, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a luz verdadeira. Então, essa narrativa de João, ela é tão rica, que às vezes eu vou penetrando, sem ser, vamos dizer assim, eu me entusiasmo tanto com o que eu vou recebendo, informações acerca disso, que às vezes eu me emociono.
Porque está próximo dessas verdades libertadoras, sem imposição de dogmas, sem nada, é uma bênção de Deus, meus irmãos. E ninguém trouxe isso melhor do que João, só que não é compreendido até hoje. Há 2018 anos. Está na hora de levantar o véu, e a doutrina espírita está aí para isso. Já estão 627 no livro dos Espíritos. Se o Moisés trouxe a lei, Jesus o Evangelho, para que o Espiritismo, diz Kardec, quando o Espírito da Verdade diz assim, Jesus falava por parábolas, metáforas ou sentido figurado. Chegou a hora de se levantar o véu, colocar cada coisa no seu devido lugar. E é isso que a gente está tentando mostrar para vocês, que existe uma revelação, que até hoje o verbo que João fala, que eu vou mostrar rapidamente aqui, porque nós não temos tempo, mas aqui você diz, eu vou só ler para vocês terem, para poder fechar o que eu quero. E a terra estava vazia, disforme, era um caos. A escuridão sobre a face dos abismos, e o Espírito de Elohim, Merahefet, Alpinei, Ramai. E o Espírito de Elohim não é sobrevoava, o Rabino diz assim, Merahefet, esse verbo, é como se Deus estivesse debaixo das nuvens, de braços abertos, observando tudo. Imagina a águia em cima da montanha, um filhote toma um ninho, e ela não está no ninho, ela está sobrevoando lá cima, mas se o predador se aproximar, ela vai lá e põe ordem na casa. Quer dizer, havia um caos na origem, mas Deus estava sob o comando. É tanto que na hora que ele quis, ele botou ordem na casa. Faça-se a luz, e a luz se fez. Que é a primeira. Havia, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Vai, Homer, Elohim. E disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Botou ordem na casa. Esse é o verbo que João diz. No princípio, existia o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo, que é Jesus, estava fusionado com Deus. E eles dizem assim, essa fusão é tão forte, em termos de luz, que você não sabe quem é quem. Por isso que Jesus declara, quantas vezes eu e o Pai somos um. Porque ele estava em total sintonia com Deus. Está dando para entender, gente? Eu fico morrendo de medo que vocês me digam assim, esse baixinho está tão obsediado. É a sintonia do bem, duas luzes que se encontram, que você não sabe quem é a luz 1 nem a luz 2. Eles estão. Então, a partir de hoje, leiam assim, no princípio existiu o verbo, que é o verbo criador, o verbo divino, o verbo ação. O verbo estava com Deus, e o verbo era fusionado com Deus. No princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. Está aqui. João não está falando, não está delirando, não. Ele está falando com um semita, um hebreu, falando de outro hebreu e citando a criação. Porque só quem fala isso é João. Que o verbo se revestiu de carne e habitou entre nós. Vamos passar, porque eu quero melhorar um pouquinho. Olha aqui o que eu falei de Emmanuel. Os espíritos conservam as diretoras da vida e de todas as coletividades lá em A Caminho da Luz. Pode passar. Eu estou derrubando tudo aqui. Eu sou desajeitado mesmo, meu filho. Viu? Então, obrigado. Olha, aqui é só para mostrar a vocês de onde eu tirei. Isso. Vão lendo aí que eu estou. Então, imaginem vocês. Vocês já leram a história do Gênesis, né? Que diz assim, depois que ele criou tudo, os animais, etc, 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 ele criou por último o homem. Né? E a gente acha que a gente é mais importante. Eu cheguei aqui para mandar. Não. Dizem os estudiosos, primeiro nós tivemos a mesma origem, que é o Afar Min Hadamah, que o André falou que era. Não, o Sérgio, não foi? Que estava conosco ali. André, né? Que ele falou em humus.
trigueiro. E o humus é o que o livro dos Espíritos chama de limo, é o que Emmanuel chama de protoplasma, e é o que Moisés chama de Afar Mini Ha-Adamah. Adamah em hebraico é terra, mas não é a terra Aretz. Porque em hebraico você tem Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criava Deus as águas e a terra. Aí está falando do planeta como um todo. Quando ele chega na hora da criação, porque ele criou a água para os animais, criou tudo, vamos dizer assim, na sua vontade de nos permitir que a gente pudesse viver no planeta, dar todas essas condições, ele criou com o verbo bará. Mas aqui, na hora de criar o homem, o verbo não é mais bará, é formar. Vai ser Yahvé Elohim. Só que lá atrás não aparece Yahvé. Eu grifei aqui que Yahvé só aparece na criação do homem. E formou Yahvé com Elohim et Adam. Adamah. Então você fala de Aretz em hebraico, terra, é solo, mas solo geral, planeta. Quando você fala em criar o homem, é Adamah, porque é aquela estrutura que o André falou, que é extraído da essência do planeta, o que tem de bom. É uma seleção daquilo que está melhor, que ele chama de Afar Mini Adamah. Só que ele criou isso com quem? E a Elohim é o que está lá na primeira. Aqui tem uma figura chamada, um ser chamado Yahvé. Agora vem a minha pergunta para vocês. Quem é Yahvé? Quando você traduz, as pessoas traduzem e dizem assim, que formou Deus o homem. Qual é a diferença do Deus no primeiro versículo, que é Elohim, para aqui que tem Yahvé com Elohim? Na hora da criação do homem aparece esse nome aqui, gente. Yahvé. E formou Yahvé com Elohim, et Adão, que é o homem, e não é um homem, é o homem. Então aqui trata-se de homem e mulher juntos, é a humanidade. Formou de quê? Do pó, da essência da terra. Mas aí o homem estava só o corpo físico. Falta o quê? O espírito. E aí Deus vai para o Beapaios, e soprou Deus em suas faces, ou suas narinas, Nishmat Haim, um sopro de vidas. Né, de vida. A palavra hebraica Haim, ou Haim, não tem singular. Então a vida foi criada para ser imortal, ter múltiplas existências, não ser destruída. Porque a essência material morre e volta à terra. Mas sobra o quê? A centelha que Deus soprou em nós, que faz com que nós tenhamos vida física raciocinada. Aí eu faço uma pergunta. Dizem, a maioria dos cristãos falam que na ressurreição quem vai ser erguer é o corpo físico. Quer dizer, Deus criou o espírito para quê? Só para enfeitar um apêndice pendurado do lado direito do esquerdo. Se é o imortal, é o espírito, é a centelha divina. Esse não morre. Esse permanece. Mas o que vai ressuscitar é o corpo físico. Não tem nenhuma lógica. Acreditar na ressurreição física é negar a própria existência do espírito. Mas a pessoa daqui a 5.000 anos vai voltar. E eu não quero mais voltar com esse corpo, não. E olha que eu já não estou tão atrasado. O menino tem dado um trabalho. Eu não sou referência ao baixinho daqui, o baixinho daqui.
Quer dizer, a gente tem limites. Qual é o que a gente nem direito de escolher teria. Porque o importante não é o corpo físico, gente. Pode passar o próximo agora, meu filho. Toda a essência que traduzida pode dar um toque, fica assim. Formou Iavé com Elohim, o homem do pó da terra, soprou seus narinas no sopro de vida, e o homem se tornou alma vivente. Não me responderam ainda o que eu perguntei. Quem é Iavé? Porque lá no começo, naquele slide que o menino ficou com medo de mostrar, foi para lá e para cá, lá nele aparece Elohim sozinho, criando a água, a terra, criando as aves, os peixes, todos até chegar o homem. Que na hora de criar o homem aparece Yahvé, com Elohim. Só, agora eu faço como a história, essa luz, como diz Roberto Carlos, só pode ser Jesus. Na única racionalidade. Porque ele diz isso em João 17. Que ele estava contigo antes da criação dos céus e da terra. Ele estava recebendo com misericórdia e amor a todos nós. Gente, que maravilha de ser que não pediu nada ao Pai a tomar conta de marmanjos como nós. Que não pediu nada. E como diz os cabalistas, o ser humano ainda é classificado entre aqueles que gostam de dar e aqueles que gostam de receber. Aqueles que gostam de dar, sem receber nada em troca, pelo prazer e pelo amor de dar, esse está evoluindo. Porque não está esperando nada em troca. Esse é o nosso futuro. A gente um dia vai chegar a esse ponto. De dar pelo prazer de dar. Servir pelo prazer de servir. Porque o verbo do cristão é o verbo servir. Porque ele lava os pés dos discípulos e diz, eu faço isso para que vocês façam uns aos outros. Porque quem quiser ser o maior de todos, seja o servidor de todos. Maria diz ao anjo Gabriel, Ani Haoved Haelohim, eu sou a serva do Senhor. Todos aqueles que se doaram foram servos do Senhor, ao serviço do seu trabalho. E nós um dia teremos que ser assim. Felizes por ser útil ao outro. Porque nós temos os exemplos. Basta que imitemos Jesus, João, seus sucessores. Aquele cristianismo maravilhoso do primeiro século, segundo e terceiro, que infelizmente a política romana, dirigido por um imperador chamado Constantino, graças a Deus que não foi Celestino, que tirou toda a essência da maravilha do amor de Jesus e transformou em política. E a partir daí se perdeu nas décadas sucessivas, e nós espíritas temos a obrigação moral de resgatar isso. Porque aqui eu não estou falando como espírito, estou falando como cientista das religiões. A única doutrina que pode se aproximar e que pode resgatar esse cristianismo primitivo é a doutrina espírita. E isso não nos torna melhores. De forma nenhuma. Isso nos torna mais responsáveis. Porque a criação de Jesus, narrada agora por João, a criação do homem, a criação do planeta, foi iniciada por Deus. Porque não é no princípio criou Deus, não. No princípio, Moisés coloca parar ali. Se você diz parou, como o hebraico não tem vogal, você está dizendo no princípio, naquele momento, quando Deus começou a criar as águas e a terra, Moisés começa a narrar assim. Ele começou naquela época, mas continua criando até hoje. Porque ele deu a base e deixou a cocriação por nossa conta. Nós somos responsáveis de cocriar com ele.
E é aí que nós falhamos. E é aí que não cabe nos poluir os rios, destruir as matas, poluir os ares. Porque nós precisamos de dar pureza não só espiritual, mas sobretudo material, para poder a gente evoluir num planeta que tenha condições de nos dar a vida física, para que o nosso espírito evolua. Passa o próximo, filho. Isso aqui é o que eu estava falando para vocês. João 17,5. Essa é a visão dele sobre Jesus. Aquele que é ligadíssimo a Deus. Por isso que João, para mim, tem uma distinção, porque ele não, por isso que o símbolo do evangelho dele é uma águia. Porque o de Mateus é um homem que apresenta Jesus como Messias, libertador, material. O de Marcos é um leão, a voz do que clama no deserto. O de Lucas é o touro, que é o sacerdote Zacarias na sua oferta ao altar. Mas o de João é uma águia, que é o ave que voa mais alto, porque ele é o mais profundo, é o mais espiritualizado. Só ele trata dessas coisas. Pode passar, meu filho. Deixa eu ver se a oração sacerdotal, né, que ele faz lá no Monte das Oliveiras, prestando contas do seu trabalho, pode passar. A luz e a vida representam a presença de Deus na criação. A luz ilumina as trevas e as trevas não a compreenderam. João 1,5. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Então ele é fonte de luz e nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Sem luz a gente não tem vida e sem vida a gente não tem luz. Muito profundo, pode passar. Eu ainda não entendi tudo não, estou tentando. E a gente conclui essas nossas pequenas palavras, porque a noite já é alta, já chega, mas nós estamos há 2000 anos como cristãos, conhecedores da história de Jesus, mas na história do povo hebreu nós estamos no ano 5779, não é isso? Quase 6.000 anos da criação do nosso planeta. E nós estamos navegando mais no mar remoto e escuro do que buscando essa luz maravilhosa que aguarda simplesmente que a gente o busque. E eu acho que está faltando um pouco de estímulo. E as pessoas ainda se prendem aos chavões. Eu tenho um irmão que é pastor na Assembleia de Deus. Tenha pena de mim, não. Ele diz para mim: Celestino, Jesus te ama. Eu digo: ô coisa nova. Eu agora descobri isso no Brasil, para me dizer isso. Quem não sabe que Jesus nos ama? Agora o que me interessa é saber se a gente prova que o ama. Porque desde que eu conheci Jesus, que eu me apaixonei por ele. E tenho trabalhado a minha vida inteira para mostrar a ele que eu amo. Tenho muita dificuldade, e é isso que a gente precisa. Testemunhar a ele que nós somos do seu rebanho, porque ele está nos esperando. Ele confia em nós. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. É uma mensagem trazida por João. E se nós somos do seu rebanho, nós somos as suas ovelhas, mostremos a ele que estamos sintonizados com ele. Não nos esqueçamos disso. E ele tem um convite para todos nós. E que eu só falarei desse convite amanhã. Tenham todos uma boa noite.